Interrompemos a programação para informar da polêmica da vez, envolvendo a nova matéria da jornalista Rita Lizauskas, com diversas referências ao youtuber Felipe Neto e seus vídeos. Fala, seus mal diagramados Bez, e hoje a gente tá aqui com uma convidada especial, que é a Rita Lizauskas. Aê, Rita! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês não são feios, viu? Muito obrigado. São bem bonitinhos. Minha mãe Mais também pra feios achava. do que pra galã, mas tudo bem, né? A Rita é jornalista formada na PUC de São Paulo, com passagem por praticamente todos os canais de TV aberta do Brasil. Como é que Acho você que sim. consegue, né? São 20 anos, né? Em 20 anos muita coisa acontece. Uma grande experiência, você conheceu tudo, né, da TV aberta. Olha, tudo não, mas muita coisa. Muita coisa. E o que eu não conhecia, eu ouvi alguém contar. E a Rita agora foi muito engraçado, assim. Ela me mandou, tô indo pra aí. E eu tava ouvindo a voz dela no podcast. Ah, e agora eu sou podcaster. A Rita agora tem um podcast chamado Irrita. Aham. E como eu sou muito fã de podcast, é mais um que eu tô escutando, assim, tendo prazer de aprender. Porque o podcast a gente aprende muita coisa. Eu tô aprendendo a fazer também, porque eu trabalhei já em revista, internet, em televisão. É uma outra linguagem. Ainda nesse vídeo, você vai saber quem é o pior ministro do governo Bolsonaro e a cultura do lacre deve ou não acabar. E a Rita também tem um blog, né, no Estadão, que é o Mãe Sem Manual, onde você dá dicas sobre maternidade. E eu como pai de 2, o Bez como pai de 1, e ainda por cima, né, tem a filha da ex-mulher dele que também tá sempre aqui. Queria entender de você, assim, como é que abordar esse assunto de uma maneira que não vai pro lado convencional e que abrange alguns temas que às vezes a gente não está tão acostumados a ver veículos de mídia, e você consegue dar um enfoque bem legal. Então, quando eu comecei o blog, na verdade, eu comecei a escrever no Facebook em 2010, quando meu filho nasceu, aquela coisa de mãe de primeira viagem. E daí um colega, na época eu trabalhava no Jornal da Band, o Fábio Panunzio, falou pra mim, não, você tem que fazer um blog. Eu comecei a fazer um blog, não sei o quê. Blog. Blog. Era Mas em todo 2010 mundo- era moderno. Todo mundo queria ter um blog. Não, em 2010 já tava atrasado, inclusive. Tava um né? pouco. E daí eu comecei a fazer um blog, o blog foi pra revista TPM, e depois o Estadão me chamou pra levar o blog pra lá. Eu fiquei meio em dúvida, falei, porque, né, o leitor do Estadão, o cara quer saber de política, de economia. Mais conservador. Mais conservador e tal. Será que... Não, mas eles são pais também, né? Mas daí eu comecei a perceber que a maternidade é um lugar muito político. Então, assim, como mãe eu me descobri feminista e me descobri um ser político. Por quê? Feminista porque a gente, quando é mãe, a gente vai se deparando com algumas questões do tipo, por que eu tenho 4 meses de licença maternidade e meu marido tem 1 semana? A responsabilidade de criar o filho é só minha, né? Porque essa é a mensagem que a sociedade passa quando isso acontece. E política porque a gente tá colocando crianças numa sociedade e a gente quer que os nossos filhos sejam respeitados, a gente quer que os nossos filhos não sejam massacrados pelo machismo, né? Principalmente quem é mãe e pai de menino, a gente sabe que o machismo é uma coisa que também oprime os meninos, né? Então eu comecei a escrever, e o meu blog materno, que era pra ser fofinho, virou uma coisa feminista, sangue nos olhos, muitas vezes, né? Porque eu acho que o lugar da mãe é um lugar político, eu acredito muito nisso. Muitos leitores me odeiam muito, eles amam me odiar, eles me acompanham. E tem muito E falam feedback que você positivo. tá fazendo ideologia de gênero ali, Sim, tá pregando kit gay, mamadeira de piroca, essas Criando coisas. comunista. Criando comunistinhas. Sim, mas tem muito feedback bom também. Porque eu acho que assim, às vezes as pessoas gostam do que eu escrevo e muitas vezes não tem tempo de ir lá e falar, poxa, que legal, tal, não sei o quê. Mas quando a pessoa não gosta, daí ela pega aquele ódio todo e vai dar o feedback. São pessoas muito infelizes, né? Porque você imagina você ir pra um lugar que você odeia, tipo uma festa, fala, só tem gente chata, mas eu vou e vou ficar falando mas mal de tudo. Eu odeio Mas a o mundo Rita. digital faz com que as pessoas tenham essa falta de vergonha na cara, né? Eu E começam odeio a Rita. incomodar. Deixa eu ver lá o que a Rita tá escrevendo pra ver o que eu vou vai, odiar hoje. mas Que os haters adoram, né? Tá em todas as mídias. E às vezes eles são perigosos mesmo. Sim, né? então, eu não tenho apego à minha opinião. Então, assim, eu gosto muito quando alguém discorda de mim e vai colocar isso com educação, Ótimo. né? Ou no blog, ou na rede social, tal, não sei o quê. Então, Tudo que a assim, gente queria. não... Quando eu escrevi sobre o cancelamento daquela exposição do Queer Museum, eu escrevi que aquilo era arte, aquilo não era pedofilia, porque, né, daí eu fui no Ruais, no dicionário, pedofilia é isso. Escrevi esse texto e tive uma reação que eu não esperava. Foi uma reação realmente orquestrada, que eu tive que avisar o jurídico do Estadão. As pessoas entraram no meu Instagram, que hoje é fechado,
pra fazer print do meu filho, pra falar que ia na escola do meu filho, matar o meu filho, me matar, aquela coisa toda horrorosa. Então eu fechei meu Instagram, porque a gente tem que se preservar, né? Porque assim, a minha profissão de jornalista, de repórter, de colunista, né? A gente acaba virando formador de opinião, a gente se coloca, a gente não pode sofrer ameaça por isso, né? A gente tem família, marido, tem filhos, primos, pais, né? Ô Rita, mas tem também um lado, assim, que das redes sociais a gente sempre falando, você foi bloqueada pela nossa querida Joyce Hasselman. Pois é, tá né? vendo? Eu vou botar isso no topo do meu currículo. Eu acho, né? assim, aí também tem esse lado bom das redes sociais. Você fala, caramba, essa mulher, eu tô incomodando ela, né? Tá no caminho certo quando você é bloqueado pela Joyce Então, Hasselman, é engraçado né? porque assim, eu tenho algumas metas. Uma delas é não bater palma mais pra maluco dançar. Tá bom. Só que quando eu vi ela fazendo um post comemorando a comemoração da ditadura, né? Foi fim da picada. Foi assim, meio pesado. E assim, eu fui uma pessoa que o meu pai não tinha estudo, não tem faculdade, era um metalúrgico, né? Ele foi metalúrgico durante muito tempo. Mas eu lembro de ter 8, 10 anos, meu pai me falando sobre a ditadura, me dando livros pra ler sobre a ditadura. Então, eu fiz um post falando assim pra ela, Joyce, se você quiser, eu mando esse livro pra você, pro seu gabinete. Porque ela é uma deputada eleita, ela é jornalista, ela tem que ter responsabilidade. Entendeu? Mas, né? Historicamente, na carreira da Joyce, Desculpa, fica né? difícil Eu lembrei da esperar Veja. isso. Da condenação por plágio, né? mas Qualquer 60. um. Eu me esconder debaixo da cama. Acabou você não a ia carreira, me- né? Você não ia me tirar Acabou. de lá nunca É uma mais. vergonha, De vergonha. a maior vergonha Sim. que você pode ter na sua carreira. Ainda mais quando é 60, Jornalismo, né? você só tem seu nome. Não é a nem ser única condenado, coisa. é você fazer, né? é horrível. Daí, se você é condenado ainda e por 20, então é muito feio. O pessoal já tinha descoberto que ela tinha feito vários posts chamando a ditadura do que a ditadura é. Um fato histórico. Não existe, não, é um fato histórico, Não existe científico, revisionismo não aí, existe. né? Aí muita gente começou a falar, olha aqui o que você escreveu. E daí, em vez dela entrar pro debate, né, que é aquilo que eu falei, ela pode falar, eu mudei de ideia. Não, ela foi e saiu bloqueando todo mundo. A pessoa não chega na faculdade de história, não é um professor doutor em história, não é um especialista em ditadura, baseado em coisas que ele acha. Não é o Olavo de Carvalho. Não, é. sabe? Então, assim, a ditadura existiu. A gente teve a Comissão da Verdade. Isso já foi comprovado. Teve uma polêmica muito grande com o Felipe Neto o ano passado, né? Aham. E agora ele mudou muito, né? Aham. Ele virou outra pessoa, ele tá... E realmente parece que ele realmente tá engajado em ações E ele deu uma sociais. entrevista pra revista Piauí e falou, liga pra Rita. Porque a Rita agora fala bem de mim. Eu Aham. liguei e depois ele foi no Twitter e falou, tá vendo? A Rita até fala bem de mim. Então você foi justa comigo. Proibir é uma coisa muito difícil. Sim. Quando meu filho era menor e ele tinha menos maturidade pra lidar com as coisas, teve uma época que eu proibi. Mas assim, ser mãe é que nem o Waze. Você tem que recalcular a rota. Então assim, eu peguei o computador, a gente tem 2 em casa, o computador fica do lado do meu escritório, onde eu trabalho, pra ver o que ele pode assistir ou não. Tem coisas que eu falo pra ele, pode ver Manual do Mundo, pode ver a Nilce, o Leon, beijo, Nilce. Estamos falando com ele. Estamos conversando Tem coisas com que eu ele. falo, pode assistir, porque assim, eu já vi e sei que são coisas legais, né? A gente tem que medir, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar livre, porque a criança não tem maturidade pra saber o que é verdade, o que é mentira. Eu falo pra ele, Samuca, nem tudo que tem no YouTube é verdade. Pergunta pra mim, deixa eu ver o que você tá assistindo. A gente tem que ficar, né? Sim. Até nesse caso da Momo, a gente tem que ficar de olho. Mesmo que seja YouTube Kids, mesmo que tem filtro, a gente tem que ficar de olho. Porque a criança não sabe o que é mentira, não sabe o que é verdade. Pode estar aprendendo coisas erradas também, porque a gente tem muita coisa que, né? Tem terraplanista no YouTube, né? Aquele vídeo que mamãe até Deve ter nas plana. escolas também hoje em dia, É né? um documentário maravilhoso sobre isso. E sobre o Felipe Neto, realmente ele mudou, ou se reposicionou, né? Acho uma coisa muito importante, porque ele tem muitos seguidores e a gente tá num momento em que a gente precisa atingir essas pessoas. Então, quando o Felipe Neto se coloca num momento tão grave do país, que é esse momento de pregar ódio a jornalista, de falar que tudo é mentira, de Olavo de Carvalho falando um monte de coisa, ele, com a audiência que ele tem, poxa, é um bálsamo saber que ele tá se posicionando, entendeu? Então, assim, independentemente de todos os nossos perrengues, mas o dia que ele tirar o vídeo que ele me xinga do ar, daí a gente pode ser amigo. Quanto tempo você acha que vai, no nosso bolão aí, quanto tempo dura o governo Bolsonaro?
Olha, sinceramente, eu espero que dure 4 anos. Não, É o a que a gente gente também, sempre é o que a fala. gente sempre fala. Eu espero que dure 4 Puta, anos. porque Por senão vai quê? vir os caras encher o nosso saco, olha lá o golpe. Porque, Não, e porque ele assim, precisa provar realmente o que a gente sempre falou, que ele, na verdade, não era capacitado pro cargo. Não, eu acho que nem sim. acho isso. Eu acho assim, o Brasil escolheu isso. Sim, exatamente. Então eu acho que o Brasil tem que enfrentar isso. Como o Trump também, Sim. os Estados Unidos Entendeu? merece o presidente que tem, o Brasil merece o presidente Então, que assim, tem. eu torço pra que dure 4 também. anos, Eu entendeu? E que ele faça tudo que ele disse que vai fazer. Mas eu acho que não E se sei. não Vamos conseguir ver. mostrar o que eu disse, o quanto ele é incapacitado, inclusive, pra promover as pautas que ele pregou. O não tem Brasil mais. tá muito mais louco do que o Big Brother, É cara. verdade. E a política ficou muito parecida com o entretenimento, também tem isso, A né? gente tem Ah. falado isso com amigos que trabalham na editoria de política. Falava, se você sempre tirava um sarro da gente, lá, os Agora caras vão aí- cobrir música, vão cobrir fofoca, vão fazer. Se fudeu, só tá falando disso Sai agora. falando agora do primo do Carlos Bolsonaro. Golden Shower! Jesus na goiabeira, Golden Shower! Vamos falar em entretenimento? Então vamos falar um pouco de entretenimento. Qual que é o pior ministro do Bolsonaro? Olha, eu não tenho nem dúvidas. Eu sei qual que você vai falar. A pior ministra do governo Bolsonaro é a Damares. É a Damares, assim. Que ele levou no cinema, né? Porque assim, eu como uma mãe Ai, gente. progressista, quando eu vi a Damares falando aquela coisa de que as pessoas acham que é uma coisa literal, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que é só sobre roupa. Não é sobre Não é. roupa. É uma pauta sobre qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel do homem na sociedade. Assim, o meu filho, você tem filho homem, você tem filho homem? Tem homem e mulher. Quando a gente falou aqui no começo que as crianças, que os meninos também são tão massacrados, não tão, mas também são massacrados pelo machismo, é exatamente isso, entendeu? Eu não quero que meu filho acredite que ele não possa chorar, Tem que cumprir um papel, que né? ele tem que Foi- ser o é um provedor, arquétipo. que a sua filha tenha que esperar que abram a porta do carro pra ela, entendeu? Não é isso que eu quero pro meu filho, não é isso que eu quero pro filho de ninguém, entendeu? Então, assim, quando ela fala esse tipo de coisa, eu vejo que tem toda uma pauta conservadora aí. Falam de tirar a ideologia das escolas e das pautas dos ministérios, quando na verdade eles querem impor a deles. O Ministério da Educação virou isso, Sim. né? Aliás, né? Ingovernável, né? Nem nos nossos Alucinante. piores pesadelos a gente podia imaginar um cenário desse no Não, Ministério da a Educação. gente falou isso E o ontem. Ministério da Educação que teve Paulo Renato, que teve Fernando Haddad, que teve Renato Janine, entendeu? Então, assim, não tem Não dá pra comparação. comparar, não né? dá pra comparar. Mas não dá pra comparar, falar, não. os dois eram ruins. Não. Votei em qualquer um porque. Não, assim, existe direita que tem pauta e existe essa completa insanidade que a gente tá vivendo agora. Tem uma coisa que eu acho que falta também pra esquerda, é o diálogo, a comunicação. E eu queria saber de você, como uma jornalista experiente, que trabalha em todas as mídias, a cultura do lacre, ela mais ajuda ou atrapalha hoje em dia? Olha, eu acho que nesse momento atrapalha. Porque eu acho que você tem que se aproximar dessas pessoas, Sim. né? Quando eu lancei o podcast, um cara foi lá e escreveu, podcast pra esquerda, esquerdista. Não. Daí eu fui lá e falei, não, cara, é pra todo mundo. Vem ouvir. Porque, poxa, tem a Anistia Internacional no programa da Marielle, pô, vamos ouvir o que a Anistia Internacional tem pra falar. No podcast que eu lancei hoje, tem um professor doutor da PUC São Paulo falando sobre como o Estado nega direitos para as pessoas trans e para as travestis. Pô, vem ouvir o que esse professor doutor, entendeu? Então não é só para a esquerda. Então, assim, quando você lacra, né, você afasta essas pessoas, né? E eu acho que o momento a gente não é um momento de, né, essa coisa do nós e eles. Pô, vamos conversar. Você tem certeza mesmo que o Haddad era o antagonista do Bolsonaro? Eu Era acho o que mesmo esse, nível, que era né? entendeu? O Haddad queria colocar o Mário Sérgio Cortella como ministro da Educação. Esse é o momento da gente refletir. Sim. Mário Sérgio Cortella e o Vélez. Sério, Coloca na serião? balança, pesa aí, velho. Você sabe que nesse Cara. contexto o que mais me incomoda, que eu ainda não digeri, foram os isentões. Ah, no Os segundo turno principalmente, né? Os isentões eu tenho um pouquinho de mágoa ainda. Eu também. A gente vai deixar todos os links da Rita, do podcast. Você tem que ouvir esse podcast. Se você é de direita, se você é de esquerda. Vamos conversar, É. vamos ouvir, né? Vamos ouvir É o muito que as pessoas importante. têm a dizer, né? E você que é pai também, vai lá no blog dela,
dá uma olhada nas dicas que ela dá, é uma discussão bacana, que depois também essa discussão vai pro Twitter dela, vai pras redes sociais. vai A pôr galera tudo aqui. continua a debater lá, porque a Rita é muito ativa nas redes sociais e também responde a galera e troca uma ideia numa boa lá. Se você respeitá-la, claro, você tem que respeitar as pessoas, né? Porque você discorda que você já chega com os 2 pés na porta, né? Sim, daí Se a gente fica começar a trocar ideia assim, mano, logo mais todo mundo consegue se entender como era antes de 2013. E se você for um desses também que consegue respeitar todo mundo, se inscreve no nosso YouTube aqui, ativa as notificações, comenta, dá seu like, dá uma olhada no nosso apoia-se também no primeiro comentário. E foi um papo assim que poderia durar umas 5 horas, mas como sou eu que edito, uísque aqui na como sou eu que edito, eu vou terminar agora. Você é autoritário mesmo. Sabe? Aproveitando o momento, né? Você é autoritário. Olha, Rita, obrigado. Foi Obrigado muito mesmo. legal, Muito foi muito produtivo, rico. muito legal. A Rita, sempre que eu escuto o podcast agora, leio as matérias, você aprende muito. Eu acho que isso que é o papel, né? Que a gente realmente quer fazer isso, né? Sim. A gente quer trazer um pouco de sobriedade e um pouco de calma, né? E pra todo troca, mundo, né? Troca. Se a gente trocar educadamente, a gente vai sair desse lugar onde a gente está nesse momento. Para todos esses que ficam colocando jornalista aí no sacaneando no meio de todo mundo, querendo pôr o nome, a gente só tem uma coisa para te falar. Não passarão.